Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Hoje, dia 20 de maio de 2020, quarta-feira, vamos dar início a mais uma aula, certo? Eu quero que vocês peguem aí o livro de Geografia, abram na página 113, tá bom, pessoal? Vamos falar sobre os aspectos climáticos do planeta. A Terra não é aquecida e luminária de maneira uniforme, ou seja, da mesma forma, né? Uniforme quer dizer o quê? Que é por igual, né? Então, ela não é aquecida da mesma forma e iluminada, pois ela é inclinada no eixo terrestre e na sua esfericidade há a existência de diferentes zonas térmicas do planeta. As zonas climáticas da Terra, vamos ver lá? Olha só, vimos na unidade anterior que o planeta Terra é dividido por várias linhas imaginárias, classificadas em paralelos e meridianos. Essas divisões servem para demarcar as zonas climáticas. A Terra diariamente recebe a luz do Sol para iluminá-la e aquecê-la, mas sua forma arredondada e a inclinação do seu eixo fazem com que os raios solares atinjam sua superfície com intensidades variadas. Essas variações de iluminação e de aquecimento da superfície distinguem as zonas climáticas, zonas polares, zonas temperadas e zona tropical, certo? Então, nós temos as zonas de aquecimento, que são chamadas zonas polares, as zonas temperadas e a zona tropical, certo? Então, olha lá o mapa abaixo. Nós temos aí, ó, os paralelos, né? O Trópico de Câncer, a linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, né? Então, olha só, nós temos lá, ó, o clima equatorial, tropical, subtropical, temperado, semiárido, desértico, frio, frio de montanha e o polar, certo? Então, vocês prestem atenção aí. Para cada lugar existe o quê? Uma temperatura, existe uma zona climática, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Página 114. As zonas polares ou as zonas glaciais. O que elas são? Vamos ver. Elas abrangem as regiões polares, a Ártica e a Antártica. Essas regiões estão localizadas nos hemisférios norte e sul, entre a linha do Equador. A linha do Equador é aquela do meio, certo? Então, as zonas polares ou glaciais são os extremos aqui da Terra, certo? A polar ártica e a polar antártica, certo? No hemisfério sul, situa-se a zona polar antártica, precisamente abaixo do paralelo Círculo Polar Antártico. Já no hemisfério norte, situa-se na zona polar ártica, acima do paralelo, o Círculo Polar Ártico. Olha lá para vocês perceberem lá nesse desenho que tem embaixo. Nós temos o Sol, certo? Temos o Círculo Polar Ártico, que é ao norte, é o extremo norte. Temos o Círculo Polar Antártico, que é o extremo sul, certo? Lá não recebe o quê? Tanta luz solar, tanto calor, né? Por isso é tão frio. Então, olha lá, olha as intensidades que o Sol chega, olha, no Trópico de Câncer, na linha do Equador, no Trópico de Capricórnio, certo? Então, nessas regiões, os raios solares atingem a superfície de forma muito inclinada e, por isso, elas são as menos iluminadas e aquecidas da Terra. As temperaturas chegam a 50 graus negativos, ou seja, muito, muito frio. São as temperaturas mais baixas do planeta. As zonas temperadas localizam-se entre os paralelos do Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, e entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. Nessas regiões, os raios solares atingem a superfície de forma muito inclinada, e por isso elas são menos iluminadas e aquecidas que a região tropical, ou seja, na região tropical recebe o que? Muita luz e muito calor do sol, certo? Como a nossa região. A nossa região é uma região tropical. Nós estamos ali, ó, entre a linha do Equador e o Trópico de
Capricórnio, certo? O nosso país está ali. Então, por isso que as pessoas falam, né? O nosso clima é um clima tropical. Por quê? Porque é um clima mais quente, né, pessoal? Um clima que recebe muita luz solar. As zonas temperadas. As temperadas são mais amenas. Há uma variação climática definida. Há as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. No verão há muito calor, no inverno bastante frio, com a presença de neve. Então essas são as zonas temperadas, que elas o quê? Tem uma definição mesmo, né? Porque nós temos as estações do ano, certo? Só que muitas vezes, igual no nosso país, na nossa região, aqui em Goiânia, aqui não é muito frio, certo? Aqui é mais calor, aqui é mais quente. Mesmo estando no verão, ou estando no inverno, ou no outono ou na primavera, é uma região mais quente, não fica tão definido. Por exemplo, agora nós estamos na estação do outono. O outono já tende a ser uma estação mais fria, mas aqui, né, a gente não sente tanto. Já nas zonas temperadas, as pessoas sentem mais, até chega a nevar, certo? A zona tropical do planeta encontra-se entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Então, é onde eu falei, né? O nosso tá na zona tropical, né? Porque o nosso país ali, ó, está delimitado abaixo um pouco da linha do Equador e pegando o trópico de Capricórnio. Nessa área, os raios solares atingem a superfície terrestre com mais intensidade e as temperaturas geralmente são mais altas. É chamada da zona tropical por localizar-se entre os trópicos e possuir a área com maior incidência de raios solares. Na zona tropical pode ser mais iluminada e quente do planeta. Não distinguimos todas as estações do ano, apenas percebemos 2 delas. Uma estação é a chuvosa e a outra a seca. Isso a gente define bem, né? Quando está chovendo fica bem chuvoso e tal, e quando está seco fica terrível, né? Aquele calor, aquela seca, a umidade baixa, né? Nosso país é extenso no sentido norte-sul, isso contribui para uma maior variedade de climas. Grande parte do território brasileiro localiza-se na zona tropical, especificamente no hemisfério sul, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. E uma pequena parte da superfície nacional está na zona temperada, abaixo da linha do Trópico de Capricórnio. Observe a imagem abaixo, olha lá. Então, o que pega aí na zona temperada é quem? A região sul do nosso país, né? Que a gente sabe que na região sul até tem neve, né? Tem neve que cai na parte sul do país, né? Lá no Paraná, Rio Grande do Sul. Lá realmente, quando é calor, é muito calor. Quando é frio, é muito frio. Então, lá existe, né? Lá já tá na zona temperada. O nosso país, por ser muito grande, então nós estamos divididos aí. Só que a maior parte dele está na zona tropical, correto? Então, olha só. Vocês irão fazer aí as páginas 116 e 117, certo? Pausa o vídeo, retorne para a gente fazer a correção, tá bom? Para quem já terminou, para quem já fez as tarefas, vamos lá para a correção. Observe o planisfério e pinte as zonas climáticas da Terra de acordo com a legenda. Então, aí vocês iriam pintar de acordo lá com o mapa que está lá atrás, né? Temos a zona polar, a zona temperada e a zona tropical. Então, vocês iriam pintar de azul a zona polar, que é lá onde o quê? É na Antártida, né? E no Oceano Glacial Ártico. São as duas que vocês iriam pintar. Na zona temperada, vocês iriam pintar quem? Temperada vai pintar ali entre o Ártico e o Trópico de Câncer. E depois ali entre o Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, certo? E a zona tropical são ali na linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, correto, pessoal? Então, ficaria assim, ó. Aqui, os dois são as zonas polares, certo? Zona temperada aqui e aqui. E tropical, as duas aqui do meio, correto? Vamos lá, então. 2. No final de cada afirmativa, escreva C para certo e E para errado. O planeta Terra está dividido em linhas imaginárias, demarcando as zonas climáticas. Certo, né? Os cientistas, a gente já sabe que eles demarcaram o nosso planeta, o quê? Com linhas imaginárias para ficar mais fácil os estudos, né? Para a gente saber como que ficou demarcado isso aí.
Letra B. Pela sua forma arredondada e seu eixo, a Terra possui diferentes temperaturas. Verdadeira também, né? Certa também essa afirmação. O nosso planeta recebe raios solares de maneira igual em toda a sua superfície. Essa está completamente errada, né? No começo do texto fala que o nosso planeta ele não recebe, né, a luz, né, e o aquecimento uniforme. A linha do Equador localiza-se entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Corretíssima essa afirmação. E letra E, os hemisférios norte e sul são demarcados pelo paralelo do trópico e de Câncer. Errado, né? Os hemisférios norte e sul não são demarcados pelo trópico de Câncer, né? Os hemisférios norte e sul estão demarcados lá pelo Círculo Ártico e a Antártica, né? Número 3. Observe o mapa da América do Sul. Agora escolha 3 países e classifique-os com as zonas climáticas de cada um. Então aí, né, é uma resposta pessoal e depois eu irei olhar. Vocês irão escolher, né, 3 países. Irão colocar, por exemplo, escolheu a Bolívia, o Chile e o Brasil. Aí no primeiro país, a Bolívia. Qual que é o clima da Bolívia? A Bolívia tem um frio de montanha, então no clima, frio de montanha. A próxima, eu falei Chile, né? O Chile, ele tem um clima temperado, então vocês irão colocar. E o Brasil vai colocar, o Brasil tem o quê? Um clima equatorial, um tropical, litorâneo e subtropical, né? É muito clima, né? Certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula de geografia de hoje, tá bom? Vamos lá para a próxima aula.